O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocado acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado com o que escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, e os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos conta essa história de quando Herodes mandou matar João Batista. A história, o foco do Evangelho é este, né? Primeira preocupação do rei iníquo, do rei ruim, de quem era Jesus. E aí então ele, achando que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado, conta então a história de como João foi morto. Mas o foco do Evangelho não é, em primeiro lugar, este, né? Primeiro, aqui ele está contando como é que ele matou João Batista para dizer quem ele acha que é Jesus. O Evangelho começa justamente dizendo isso, né? Aquele burbúrio, Jesus começa a ficar famoso, Jesus começa a ser conhecido, e aí começam então as especulações: quem é Jesus? Quem é este, né? O que vem a ser este? Fizeram essa pergunta também a respeito de João Batista: quem vem a ser este? Esse burbúrio, essa conversinha que começa, vai dar depois razão àquilo que São Pedro fala a Jesus. Quando Jesus pergunta, né? Quem dizem os homens que eu sou? Que falam de mim? E aí Pedro então vai dizer a mesma coisa. Olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou, né? E aí Jesus pergunta então: e você, Pedro, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro faz aquela profissão de fé bonita: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Herodes aqui então é a expressão da curiosidade do povo. O povo estava começando a especular quem era Jesus. E a grande questão de quem é Jesus parte da questão da relação que nós temos com Jesus.
Por isso que Jesus, quando pergunta para os discípulos quem dizem que eu sou, e eles falam essas coisas aqui a respeito dele, ele não perde tempo desmentindo essas afirmações a respeito dele. Ele não fica discutindo e falando, não, mas eu não sou Elias, eu não sou Jeremias, eu não sou um dos profetas. Ele não fica perdendo tempo com isso. Jesus pergunta de novo para os apóstolos, e para vocês, quem eu sou? Para nós sabermos quem é Jesus, nós precisamos, antes de tudo, ter uma relação com Ele, a ponto de conhecermos Ele na totalidade. Os discípulos só puderam afirmar quem era Jesus, porque estavam o tempo todo com Jesus. É muito interessante isso. Se nós olharmos o Evangelho, e nós começarmos a ver as comparações que as pessoas faziam com Jesus, alguns dizendo que é João Batista, outros dizendo que é Elias, outros dizendo que é outro profeta, provavelmente a pessoa que fala esse tipo de coisa teve um encontro com Jesus, mas talvez um encontro muito rápido ou um único encontro. Por exemplo, quem diz que Jesus é João Batista, talvez tenha escutado algum discurso de Jesus, daqueles discursos mais duros, né? Jesus, de vez em quando, ele ficava meio bravo. Talvez estivesse no templo quando Jesus expulsou os vendilhões, ou talvez tenha escutado Jesus falar para os fariseus, raça de víboras, sepulcros caiados. E aí a pessoa vira e diz, esse aí é bravo, esse é João Batista. Talvez quem disse que Jesus é Elias tenha presenciado algum milagre de Jesus, talvez tenha presenciado a multiplicação dos pães, e se lembrou que Elias um dia foi para a terra fora de Israel no tempo da fome, e lá ele realizou um milagre, quando aquela viúva deu o último pão para que ele comesse, e aí a farinha da vasilha e o óleo não diminuíram e não acabaram, enquanto não acabou a fome naquele lugar. Elias fez um milagre extraordinário. E alguém que viu Jesus multiplicando os pães disse, ele é Elias. Talvez a outros devam ter escutado algum discurso bonito de Jesus, falando do reino dos céus, um discurso de consolação, e tenham dito, esse é Jeremias. Pois bem, Jesus é tudo isso, mas Jesus é muito mais do que isso. E os discípulos que estiveram com Jesus no momento em que ele estava expulsando os vendilhões do templo, no momento em que ele multiplicava os pães, no momento em que ele ensinava, em todos os momentos, este sim pôde dizer, tu és o Messias. Os outros vão ficando com particularidades de Jesus, pequenos pontos, e aí vai comparando com profetas e realidades do Antigo Testamento que não dão conta de dizer quem é Jesus. Essa curiosidade que Herodes tinha, Herodes não queria se converter, Herodes não estava disposto a escutar a verdade, ele só queria saber quem era esse milagreiro que anda fazendo coisas bonitas por aí. Quem se aproxima de Jesus com esta intenção, quem é esse milagreiro? Eu ouvi dizer que se você tem algum problema na sua família, vai lá naquela missa XYZ de cura disso, daquilo e daquilo outro, que lá vai se resolver todos os seus problemas. E a pessoa vai atrás de Jesus, deste Jesus, e vai talvez se encontrar com uma caricatura de Jesus. Herodes não queria se converter, Herodes estava curioso. Nós não podemos ir atrás de Jesus por curiosidade, nós temos que ir atrás de Jesus para mudar a nossa vida. Nós não podemos querer Jesus por curiosidade. Será que Jesus pode fazer alguma coisa? Será que Ele resolve os meus problemas? Nós precisamos de Jesus para mudar a nossa vida e para nós darmos a nossa vida a Ele. Jesus se dá àqueles que estão dispostos a se dar inteiramente a Ele. Cada vez mais nós estamos nos aproximando do tempo, e eu quero que chegue rápido, se Deus quiser vai chegar rápido, o tempo em que católico de IBGE vai sumir. Católico de IBGE tem que sumir, desaparecer. Quem não está disposto a seguir os ensinamentos da Santa Igreja, quem não está disposto a seguir Jesus,
em todas as coisas que ele ensina, não deve nem dizer que é católico. Não diga que é católico. Mas logo mais eles vão sumir. Porque daqui a um tempo dizer que é católico vai trazer perseguição. E aí quem não está disposto de verdade não vai ter coragem mais de dizer: eu sou católico. Herodes estava curioso. Alguns que se encontraram com Jesus estavam curiosos, queriam ver maravilhas. Poucos quiseram dar a vida, e esses foram até o fim. Foram os apóstolos, os discípulos de Jesus, sua Santíssima Mãe. E nós que também queremos seguir Jesus até o fim, sendo fiel a Ele, sendo fiel à Santa Madre Igreja, que é a continuadora da missão salvífica de Jesus neste mundo pelos sacramentos. Que Deus nos abençoe, faça de nós discípulos e discípulas, hoje celebrando a memória votiva na primeira sexta-feira do mês do coração de Jesus. Que o Sacratíssimo Coração de Jesus seja essa fonte de amor, essa fonte, essa fornalha ardente de amor, que inflame o nosso coração também a darmos a vida por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.